tem o foco de mostrar para você que a medicina chinesa e a auriculoterapia são vistas de uma forma, muitas vezes, separada. Então, vamos voltar aqui para o tema dessa live, que é como você trabalhar com a auriculoterapia e relacioná-la de uma forma precisa ao diagnóstico. Então, assim, existe uma dicotomia aí, uma separação. Diagnóstico e auriculoterapia. Então, como se você pudesse tratar sem chegar à causa. Então, concluindo aqui de uma forma bem objetiva, para trabalhar com medicina auricular, você precisa conhecer o paciente. Você precisa saber o que ele tem, chegar à causa. E aí eu trago esse nome, medicina auricular, que é um nome um pouquinho diferente de auriculoterapia. Então, eu quero que você fique com essa pergunta aí para mim. O que é medicina auricular? Porque hoje é um grande dia, porque você vai ter certeza do que aconteceu no Brasil e vai sair daqui, eu tenho certeza, mais feliz em relação a essa técnica do que quando você chegou. Eu vou te dar alegria aqui, vou expandir a sua mentalidade. Raquel, como assim me dá alegria? Vamos para a história. E para falar de história, eu vou te apresentar aqui uma figurinha, olha que interessante, que é um feto invertido. Então, como abandonar o automático? Você vai abandonar o automático, volta aqui. Você vai abandonar o automático entendendo primeiro o que aconteceu no país. Então, já estou vendo aqui, responda a enquete quando vocês estiverem pronta aí, só dizer para mim qual o percentual, tá? Dá mais um minutinho. Existe um francês chamado Paul Nogier, que apresentou pela primeira vez, por isso ele ficou muito famoso em todo o Ocidente, um feto invertido. Então a orelha é um microsistema e eu tenho nela, como em todo microsistema, poderia ser mão, ao redor dos olhos, abdômen, pé. Nós temos vários microsistemas. O corpo inteiro. Como abandonar o automático? Eu preciso entender o que é primeiro a orelha. Então eu vou falar aqui da cadeira de quem já foi medíocre, de quem já errou, quem já viu o paciente sumir, quem não conseguia se manter com a medicina chinesa, e esse fracasso todo me ajudou a mudar a forma de tratar. Hoje eu represento a Academia Mundial de Medicina Auricular. Então eu vou te apresentar algo que é consistente, que tem provas científicas e que tem prática clínica. Raquel, o que aconteceu de tão importante que você está falando assim de um jeito diferente? O Paul Nogier mostrou isso aqui, mas a partir desse feto, você vê que tem um corpo todo na orelha. Mas vem um problema. A área de saúde e a medicina auricular. Quem trata com a auriculoterapia? E para isso eu vou te apresentar essa orelha, para começar a te responder essa pergunta. Isso aqui é uma orelha, essa é uma orelha, e esse caroço que tem aqui é um caroço do ponto ânus. Essa é uma paciente com hemorroida. Raquel, que loucura, paciente com hemorroida, com bolo ali no Mélix. Então nós temos 16 regiões anatômicas, 140 pontos na orelha, cerca de 30 regiões podem ser sangradas, e a auriculoterapia, ela é uma técnica que foi banalizada. Na minha visão, é uma coisa criminosa até, porque assim, as pessoas matam a medicina chinesa quando ensinam esse negócio aqui online. Como que a auriculoterapia é ensinada no Brasil? Você vai tratar dor de cabeça, insônia, você vai botar um triângulo cibernético, você vai aprender mais ou menos, vamos contextualizar aqui. Quem concorda, você põe sim ou não. A gente aprende mais ou menos uns 50 pontos na orelha. 50 pontos. Aprende tratamento para a orelha, para enfermidades e regra de ponto. Então, eu tive aqui milhares de terapeutas. Quando eu comecei a dar aula, foi na Hélio Alonso, em 1998, na faculdade aqui no Rio. E o primeiro curso que eu dei foi de fisiologia. Depois de etiopatogenia, que é a causa das doenças, e depois foi de auriculomedicina, que eu sempre chamei auriculomedicina, você vai entender por quê. E aí, nesse curso,
tinham uns 63 alunos, tinham mais de 60. 80% ali já tinham feito aurículo. Gente, há 28 anos atrás, há 29, já era a mesma coisa de hoje. Só que hoje piorou, né? Porque o mercado abriu demais e piorou. Raquel, o que aqueles alunos faziam? Triângulo cibernético. Rim, Shayman, triângulo cibernético. Rim, Shayman e simpático. É uma loucura que inventaram. O triângulo cibernético pode fazer mal ao paciente. Porque o rim é contraindicado para enurese, o Shayman é contraindicado para quem está em estado gripal, e o simpático é contraindicado para distensão abdominal. Um ponto chamado simpático. A contraindicação dele principal é para obesidade, para distensão abdominal. Então você pega uma mulher com distensão abdominal, gripada e com a urina meio solta e bota os 3 para você matar mais rápido a paciente. Porque ela vai urinar mais, ela não vai conseguir melhorar a gripe tão rápido e ela vai distender mais o abdômen. Porque o simpático, ele tem essa capacidade de distensão. Então, ele não é bom para quem está com distensão em nenhuma parte do corpo, distensão abdominal. Ele é bom para, por exemplo, hipertensão, porque o vaso está contraído e o simpático relaxa o vaso. Então, regra de ponto está falida. Agora, outra coisa. Vamos supor que você vai tratar lombalgia. Quem trata aqui lombalgia, os pontinhos, aqui, ó, escreva só sim ou não. Os pontinhos na frente da coluna, na frente da orelha. Vamos botar cervicalgia. Eu trato cervicalgia na frente da orelha, colocando aqui na parte ventral. Eu trato a cervicalgia colocando na parte dorsal. Uma pergunta assim, você coloca os pontinhos aqui na frente da orelha para tratar dor cervical ou lombar. Lombar serve, mas eu quero focar na cervical. Ou atrás da orelha. Frente ou trás. Isso para quem faz. Aí vai vir outra regra de ponto que eu vou te mostrar que está errada. Vou te provar aqui. Então vamos lá. Aí você faz um curso de fim de semana e você vai atender um paciente e vai aprender lá. Triângulo cibernético, vai ficar toda feliz, porque eu fiquei feliz. Adorei quando eu aprendi Shayman, aprendi um ponto baço e fui colocando lá um monte de ponto no paciente. E o paciente melhorava um pouquinho, porque é um negócio tão incrível que você faz mais ou menos, mas dá resultado. Eu não estou dizendo que vocês não têm resultado. Mas olha que interessante que eu vou te apresentar agora. Existe uma pessoa que ela não está mais entre nós. O espírito não morre. Ela está no plano espiritual aí, né? Realmente isso é uma certeza que eu tenho, que ela faleceu, mas o legado ficou. O nome dela é Ruan Lin-Chun, e esse livro aqui é dela. A Ruan Lin-Chun, ela trouxe uma técnica chamada medicina auricular. Esse livro aqui está em inglês, mas é um livro muito objetivo, um inglês muito fácil, e ele tem aqui centenas de orelhas. Essas orelhas, muitas eu cadastrei, outras orelhas você está vendo aqui que são da pesquisa da Ruan Lin-Chun. Quem é a Ruan Lin-Chun? Ela foi uma chinesa que pesquisou durante décadas e fundou uma escola chamada Escola Ruan Lin-Chun. Que eu chamo aqui, vou chamar, que a gente segue essa escola há 30 anos, né? Há 28 anos, escola chinesa. Qual é a diferença do que você aprendeu para a Ruan Lin-Chun? Você aprendeu técnicas mais rápidas. Como eu represento a Ruan Lin-Chun no Brasil, a escola dela, eu posso dar aula, ensinar essa técnica em qualquer país do mundo, com certificado da Academia Mundial, porque eu represento essa academia, eu tenho autoridade para falar. Porque antes de representar, eu tive que passar por diversos testes. E o primeiro teste foi esse aí. Eu fazia auriculoterapia. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Qual é o problema? Primeiro ponto dessa escola que eu vou te apresentar agora. Escola Chinesa de Medicina Auricular. Essa escola, a Ruan Lin-Chun, eu tive um treinamento com ela durante vários anos. E ela falou assim, essa moça vai lutar pela escola. Muito legal. Porque quando ela chegou no Brasil, em 1999, ela deu uma palestra e era uma mulher muito forte, muito carismática, muito íntegra. E ela falou assim,
A medicina auricular trata mais de 100 doenças. E eu achei aquilo mentira, né? Eu falei, como assim? Aí ela começou a falar, ó, veja porque você vai abandonar a regrinha, o automático. Ela falou assim, ó, trata cistite, incontinência urinária, acredite se quiser que eu vou te apresentar aqui. Incontinência urinária, má digestão, obesidade, mulheres com crise aí, ardência ao urinar, incontinência fecal, gastrite, esofagite, úlcera. Aí começou a falar um monte de doenças. Eu falei, gente, impossível. Hérnia de hiato, nódulos, cistos, alteração na mama, displasia. Eu falei, que loucura é essa? Essa chinesa chegou da China para falar essa loucura. Não é possível, fiquei revoltada. E aí eu comecei a olhar a orelha. E eu comecei a pesquisar. O que a auriculoterapia faz? Ela ensina um monte de regrinha. E a orelha, ela é tão forte que tem resultado. Ela é vascularizada, ela tem gânglios, ela tem uma representatividade grande no corpo. Só que eu vou te apresentar a grande diferença. A Ronlin Chun, ela integrou as duas medicinas, a medicina chinesa e a medicina moderna. A orelha, nós temos aqui 140 pontos. 140 pontos. Nós temos mais ou menos 30 regiões que podemos sangrar para tirar uma dor. O que a Ronlin Chun fez? Ela mostrou, vou tirar aqui um pouquinho, que é possível diagnosticar pela orelha. Raquel, não é possível. Só olhando a orelha, você vê o que a pessoa tem? Não é possível, isso aí é coisa daquela esquina, a mulher que fica com a cartomante, o negócio na cabeça, né? Só de olhar a orelha, isso é uma técnica que ela ensinou em diversos países. Alguns na América do Norte, Europa, ensinou em Cuba, na Ásia, ela disparou, a medicina auricular é muito forte, em Miami é muito bem feita, e a gente vai difundir isso aqui no mundo todo. Mas estamos começando no Brasil. Aqui eu tenho um quadro de hemorroida. Você sabia? Nós temos cadastrados aqui dezenas de pacientes com hemorroida. Se eu pegar esse pontinho aqui, fechar bem a localização dele, eu posso sangrar. Eu sangrar aqui bem em cima dessa bolinha e eu alivio a dor da hemorroida. Inclusive a hemorroida já reduz um pouco no mesmo momento da sangria. Imagina a tua paciente indo a vários médicos. E você, com uma consulta, já tira a dor, porque se a hemorroida for externa, tem um paciente que eu atendi uma vez, sentado de lado. Uma dor com uma hemorroida enorme. E ele sentado de lado. Eu lembro como se fosse hoje. Ele era um rapaz, ele tinha deficiência de sangue, estava pálido, ele era careca. E ele sentado falando. Aí eu falei, não, antes de começar o teu atendimento, eu já vou fazer um procedimento. Fui no ânus, na orelha, né? E fui lá e saiu aquela quantidade de sangue, porque estava muito estagnado. E no mesmo momento ele virou e sentou. Não tente achar o ponto ânus, tá? Não tente fazer isso em ninguém, porque se você não achar exatamente onde é, você vai sangrar o ponto errado, o paciente pode se sentir mal. Então não faça isso, estou só mostrando que é possível. Aqui nós temos a orelha direita, é um quadro de litíase, cálculo colicistolitíase, um cálculo biliar. Então o paciente, quando tem uma estagnação do fígado enorme, eu olho e já vejo que tem repressão de emoção, colocou as coisas embaixo do tapete, não sabe falar o que sente, não gosta de se abrir e é uma pessoa pragmática, excessivamente racional e tem emoção presa. Eu não precisei ver pulso, língua, nada. E vocês estão aprendendo regrinha de ponto? Que coisa ridícula. Eu só olhei para a orelha e esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento é para qualquer país que entenda o que a Ronlin Chun deixou. E você é o primeiro aqui. Então fala assim, eu já vou mudar hoje. Eu vou mudar hoje. Aí você tem aqui um ponto duodeno que tem uma veia. Então eu olho uma veia, por exemplo, minha mãe, ela tem úlcera. Eu olho e vou em cima do duodeno. A úlcera duodenal. Ela tem uma veia exatamente em cima do duodeno. E toda vez que eu vou à casa dela, mãe, você está se tratando? Que eu formei uma terapeuta que mora lá. Aí eu olho, tá sem um ponto duodeno. E na hora ela sente um alívio. Tá, duodeno. Aqui eu tenho uma paciente que eu atendi, viúva de 4 maridos. Essa mulher aqui. Só de olhar para a orelha dela, eu vejo que ela tem uma área ali funda. Você olhou, a orelha tá fundinha, aquilo ali é um quadro de hipotensão.
Essa paciente, viúva de 4 maridos, ela estava ficando cega, ela perdeu uma vista e a outra ela tinha 20%. Então, esse buraco mostra que ela tem a pressão baixa. Por quê? Porque aqui tem um ponto chamado hipertensão e está fundo. Então, isso é pressão baixa. Aqui, eu tenho centenas de fotos. O que eu quero dizer? Antes de eu tratar, eu olho a orelha. Essa paciente tem uma área muito pálida, ela tem deficiência de sangue do fígado, teve vários problemas emocionais, prendeu a circulação de sangue, gerou deficiência de sangue, e ela tem essa palidez, com hélix muito clarinho, pressão baixa, tem insônia pela concha cava, ela tem essa região aqui com veias que mostra dor lombar, pressão baixa, cardiopata, insônia, dor lombar e deficiência de sangue. A paciente não está aqui, mas a orelha está. A orelha está. Então fala assim, eu vou diagnosticar pela orelha. E aí vem um problema. O que a gente vai tratar pela orelha? A Ruan Lin-Chun disse assim, analisem a orelha junto com a análise ao paciente. Diagnostique a orelha junto com o diagnóstico e somente depois você terá a capacidade de tratar. Muito bonito a Ruan Lin-Chun. Ela falou, não trate antes de avaliar a orelha. Ela deixou o diagnóstico auricular e é para você sair do automático hoje. O que trata? Essa é uma paciente com dor torácica crônica. Tá vendo o anti-hélix todo alterado? Ela tem várias alterações ósseas. Porque se o anti-hélix está cheio de gomo, a alteração óssea é importante. Tá vendo essas veias aqui? Essas veias mostram que o paciente tem dor torácica. E esse também. Só que esse é mais grave, porque a orelha é pálida e tem alteração óssea. Esse a orelha é vermelha e tem só veia. Então essas veias mostram que tem dor, que tem estagnação. Então o que trata? Esse paciente tem hérnia de hiato, que está com buraco no ponto cárdia. E esse paciente aqui tem incontinência urinária, que está com buraco no ponto uretra. Agora eu mostrei o diagnóstico. Vamos tratar? Como que eu vou ter resultado na prática clínica? Agora virou um problema. Porque na hora de eu tratar, cadê o diagnóstico? Ferrou. Me prova. Eu vou te provar aqui, ó. Essa é cervicalgia. Essa é uma paciente com cervicalgia. Ela tem cervicalgia grave, essa aqui, porque o caroço está muito grande. Então, ela tem colabamento de C1 e C2, tem tontura. Olha só, gente, se você olha uma pessoa com colar de pérolas desse tamanho ali, você fala, caramba, essa pessoa deve estar com muita dor. Porque o feto não está invertido, então na pontinha da cabeça, lá no hospital, já tem uma artrose, já tem uma alteração óssea ali. Então, esse caroço mostra que o osso está alterado no alto na cervical alta. Então, eu tenho que tratar C1, C2, C3, e aí eu vou fazer a tuinar, vou liberar. Só que primeiro eu posso fazer uma sangria na região do hélix para tirar a dor na hora. Ninguém aqui vai fazer isso, por favor. Você tem que ter certeza que você está fazendo, porque a sangria é uma técnica muito séria. Quantos por cento da dor melhora? Se for aguda, 100% da dor passa na hora, com a sangria. Se for crônica, você vai aliviar, porque isso aqui é uma dor crônica e o paciente tem que voltar toda semana. Você tem uma dor cervical, fez sangria, aliviou a dor. Vamos lá. Eu tenho 5 pacientes com dor cervical. Vou provar para você aqui que você atender um paciente sem saber o que ele tem, você coloca o paciente em risco, coloca a sua carreira em risco, coloca a sua integridade em risco, a sua paz e o seu resultado financeiro. Me prova. Vamos lá. 5 pacientes com dor cervical. Número 1, tem dor cervical, mas é irritado. Tem a língua vermelha. O paciente é vermelho, fala alto, é grosso. Você vê que aquela pessoa não está bem, o pulso é 100 por minuto, está acelerado, mais de 80. O paciente tem uma sede que ele bebe água a noite toda, boca seca, língua vermelha, essa burra amarela. Ele sente muito calor, ele sua. Tá no inverno, ele tá suado. Raquel, que loucura é essa? Isso é diagnóstico. Eu não posso fazer nada na orelha sem saber isso. É por isso que existe a Semana de Ouro. Se você trata um ser humano, se eu fosse você, desmarcaria tudo no final desse mês.
é online, é gratuito, mas é muito mais importante do que esses cursos que vocês fizeram. Esse paciente vermelho, irritado, se eu sangrar, que eu fecho o olho aqui e lembro de centenas, o que me dá autoridade, a prática clínica que eu tive, a dor passa na hora, porque ele tem sangue, o pulso está cheio, está rápido, a língua é vermelha. O segundo paciente, é a dona Maria que eu atendi lá, a viúva de 4 maridos. Gelada, com a orelha pálida, tá morrendo de dor no pescoço. Você vai botar a regrinha de ponto que você aprendeu, com os pontinhos na frente? Ela não tem sangue. Tá com a visão embaçada, tá cega, tá tonta. Você vai botar os pontinhos? Não vai melhorar nada. A dona Maria aqui, de 80 e poucos anos, ela tem frio, tem diarreia, tem orelha pálida. Vamos colocar a Beth, que você atende. Uma moça de 24 anos, psicóloga. Acabou de fazer uma mudança, começou a morar lá com uma amiga, acabou de se formar, foi dividir um apartamento, carregando o sofá, travou. Outro tipo de dor cervical. Tratamento completamente diferente. Aí você pega aqui para fechar 2 crianças. Só que uma é autista, é pálida, é hiperativa e tem dor cervical. A outra tem dor cervical porque ficou muito tempo no celular, que a mãe tá lá no shopping viajando, fazendo um monte de loucura. E a criança ficou 5 horas no celular. Só que ela tá com dor depois de ficar no celular. Mas ela também tem diarreia e insônia. E o garotinho, sei lá, de 9 anos, você pegou o pulso dele, rápido. Frio, calor, suor, sede e fome, micção e evacuação, dor, função ginecológica, sexual, pulso e língua. 9 pilares para você fechar a causa das doenças. E se você não passar pelos 9 pilares, você pega a medicina chinesa, se você não fizer o diagnóstico, você pega o seu trabalho como auriculoterapeuta e você faz assim, ó. Acabou. Rasgou. Acabou. Você não vai conseguir se manter no mercado. É por isso que quem é auriculoterapeuta e não sabe diagnosticar, não vive só da auriculoterapia. Tem mais 3 trabalhos, não tem, Cacá? Com certeza. Auriculoterapeuta, mas faz não sei o que, faz não sei o que lá nas horas vagas. Vocês têm um monte de trabalho. Pra que isso? Seja excelente em medicina chinesa. A auriculoterapia é uma técnica da medicina chinesa. Abandone agora o automático. Eu vou falar só dos 2 primeiros, tá bom? A senhora, que tá pálida, e o homem que tá querendo matar a mulher, vermelho, irritado. O número 1, ele tem sede, bebe muita água, o pulso é rápido, ele é muito agressivo, ele é um homem que ele tá irritado porque ele teve vários problemas emocionais, ele já perdeu um filho. Aí você fica julgando a pessoa, é arrogante, é irritado, eu não vou atender. Qual é o problema? Você tem que entender a pessoa para você poder tratar, cara. As pessoas estão morrendo. Muita gente precisando de ajuda. O primeiro paciente, se fizer uma sangria, agora você vai tratar. Você vai começar hoje com a dica que eu vou te dar. Nunca mais você vai tratar a cervical pela frente. 60 e poucos % trata. O resultado é 100% melhor se você tratar por trás. Já valeu essa live. Raquel, quantas pessoas você tratou pela frente? Mais de 200. Quantas pessoas você tratou a cervical por trás? Mais de 5.000. Trata por trás. O resultado é muito melhor. Não faça isso. E além de tudo é horrível, né? O paciente chega com um monte de semente por aqui. Semente, só dupla. Escola Ruan Chu, semente dupla, trata a coluna por trás, trata as doenças crônicas, mas é obrigatório diagnosticar as doenças antes de tratar. A Ruan Chu falava, se vocês não fizerem diagnóstico, vão para casa de vocês. Eu não tenho tempo a perder. A chinesa tinha yang, ela era forte. Eu não tenho tempo a perder. Vocês vão embora para casa porque você precisa frio, calor, sede e fome, micção e evacuação, pulso e língua, dor, função sexual. Você vai tratar um paciente com cervicalgia, ele é impotente, você tem que saber. Não, ele tem a libido lá em cima, você tem que saber. Então, se você vai tratar o paciente número 1, eu sangro a região do hélix, coloco o cervical por trás, e esse paciente está muito ansioso, aí eu vou no subcórtex, occipital, fígado e vesícula, trato aí o nervo auricular maior e occipital maior, isso tudo é ponto de aurículo. Occipital menor e auricular maior são 2 nervos do sistema nervoso periférico e você vai zerar a dor desse homem na primeira consulta.
acabar a dor cervical. Você acha que ele vai ter problema de fazer um plano com você? Um programa de tratamento e voltar toda semana e te pagar lá por mês R$600? Ele vai rezar para você ter um horário para ele. Você cobra mais ou menos R$150 uma consulta. O que a gente faz aqui é o seguinte: o paciente só paga por mês. A gente cobra cerca de R$800 por mês. Todo mês ele paga R$800. Por quê? Porque toda semana ele volta. Porque você melhorou a dor cervical, mas ele precisa se acalmar. Ele precisa melhorar a digestão, ele precisa, e o paciente faz um programa. A segunda paciente está com diarreia, tem frio. Aí agora outro diagnóstico, não, ausência de sede, ausência de fome, tem diarreia, o pulso está lento, 56 por minuto, ela é apática, está deprimida e está ficando com deficiência de sangue, porque ficou cega. Opa, mudou o tratamento. Agora eu não vou fazer só aurícula, eu vou pegar essa caixinha que custa R$50, vou fazer moxa bustão e vou aquecer B20, baço 3, vou ensinar para ela como é que se faz em casa, ela vai aquecer os pontinhos, vai melhorar do frio, vai melhorar da diarreia, aí eu vou pegar a orelha, vou colocar os pontinhos para dor cervical, começa por trás, e agora todos os pontos são diferentes do homem que queria matar a mulher lá, que é o primeiro paciente. Agora essa mulher tem frio, tem diarreia, nossa, já vem na minha cabeça aqui, ó, um monte de ponto que eu não posso usar, por isso tem que correr da regrinha. Dor cervical com deficiência de ângulo do baço, apatia, cegueira. Eu vou aumentar o apetite dela, para ela comer mais, e vou tratar a dor também. Linha de excitação, triângulo digestivo, nervo auricular, hospital menor e auricular maior, eu posso manter, vou tratar a cervical e posso colocar o hospital, que é bom para diarreia e é bom para dor também. Raquel, o pior dela é a dor. Então eu tiro a linha de excitação, que vai ajudar o metabolismo. Inclusive a linha de excitação, ela acelera o metabolismo. E ela tem apatia, então é bom para apatia, mas vamos botar que a queixa principal dela é a dor cervical. Então eu vou colocar cervical atrás, mas eu tenho que, como ela está com a orelha muito pálida, eu tenho que trazer um pouco de sangue. Então eu vou botar subcórtex, triângulo digestivo, baço, fígado e vesícula, e eu boto os 2 nervos que ajudam a dor cervical. Se você não conhece os 2 nervos, depois você pesquisa aí. Ponto, hospital menor e auricular maior. Então, assim, são 2 pessoas, só que no paciente 1, se eu fizer moxa, ele pula pela janela, porque ele já está pegando fogo. O paciente 1. Paciente 2, eu vou tratar com moxa. Agora, a caixinha de moxa custa R$50. Só que você tem um problema sério. Você comprou a caixa, é barato, você vai lá e compra esse aparelhinho, também é barato. Você trouxe a paciente no seu consultório, é caro, atrair uma pessoa é caro, você demorou a atrair. Aí você vai colocar o ponto da moxa em que lugar? Ah, não sei que ponto que eu vou aquecer, porque eu não fechei diagnóstico. Porque você não pode aquecer qualquer ponto. A orelha, inventaram um curso online aí. Mas e agora? A paciente tem frio, tem diarreia, tem que esquentar. Aí você não sabe o que é moxa.